a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre entrar no céu. Quem gostaria de entrar no céu? Eu. Quem acredita que existe um céu e que as pessoas vão para o céu, para o inferno depois de morrer? Eu. Então aqui Jesus, ele vai conversar à noite com um homem conhecido, que todos nós conhecemos, Nicodemos. Nicodemos era um homem, eu vou falar de algumas qualidades dele, que eu creio que se juntar todo mundo aqui, a gente não tem as qualidades que ele tinha. Ele era um homem que o nome dele significa conquistador. Ele era um homem que era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o grupo dos 70 mais importantes de Israel que julgavam as leis civis e as leis religiosas. Ele também era um mestre em Israel, ele tinha esse título de poder ensinar as pessoas. Ele tinha passado pelas escolas rabínicas e, além de tudo, ele era um fariseu, que era a escola mais difícil entre os judeus, a seita mais severa da religião, que eles tinham 613 mandamentos que estavam na Bíblia, mais os mandamentos orais. Eles oravam no mínimo 3 vezes ao dia, jejuavam 2 vezes por semana, extremamente zelosos na prática e extremamente ortodoxos na teologia que eles tinham. E não só isso, ele também era um homem rico, extremamente rico. Flávio Josefo diz, o historiador, que dizem também os estudiosos, que ele era irmão de Flávio Josefo, o historiador, e que a família dele tinha cerca de 10% da indústria de estanho na época do Império Romano. Para quem não sabe, o estanho junto com um outro tipo de material faz o bronze, junto com o cobre faz o bronze, que faz as armas, que faz também metais e reveste os metais para que eles não venham enferrujar. Então ele era rico, ele tinha
poder, porque ele tinha uma autoridade, estava entre os 70 melhores, ele tinha um título, ele era mestre, ele é extremamente religioso, e além de tudo isso, ele era diferente de todos os outros fariseus, porque é o único, ou um dos únicos que vai procurar falar com Jesus. Os fariseus odiavam Jesus. Os fariseus tramaram a morte de Jesus. Eles queriam prender Jesus, eles tinham inveja de Jesus, mas ele vai conversar com Jesus. E não só isso, ele fala para Jesus: Jesus, você é um mestre que vem de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Olha só quantas características boas que tinha Nicodemos. Acho que nenhum de nós tinha tantas qualidades. Mas eu creio aqui que tem vários conquistadores e conquistadoras. Quantas coisas você já não conquistou na sua vida? Talvez você foi o primeiro na sua família a fazer uma faculdade. Talvez você foi o primeiro na sua família a comprar um carro, a comprar uma casa, a construir uma casa, a comprar um terreno, a conquistar, que nem o meu pai e minha mãe estão casados até hoje, nunca se separaram. Talvez você tenha conquistado muitas coisas na sua vida. Talvez você seja uma pessoa extremamente religiosa, como ele, conheça a Bíblia, porque ele sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e ainda dos originais do hebraico. Mas apesar de todas essas qualidades, apesar de ele estar falando com Jesus, Jesus foi falar com Nicodemos, e Jesus foi direto ao ponto. E é o que eu quero ir direto ao ponto com cada um de nós nessa noite. Amém? Amém. Porque Jesus sabia que o importante, apesar de todas as coisas que ele tinha feito, apesar de ele ser mestre em Israel, Nicodemos estava fora do reino de Deus. Nicodemos, se morresse, ele não ia para o céu. Então Jesus fala assim para Nicodemos. Nicodemos fala tão bem, né, dele, e Jesus vai direto ao ponto. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Olha só. Porque o reino dos céus, pertencer ao céu, tem que começar agora. Não basta pensar assim: ah, não, quando eu morrer, porque eu fui uma pessoa muito boa, porque eu fiz tantas coisas, eu acho que eu fiz mais coisa boa do que coisa ruim. Então, por essa balança, eu acho que eu vou para o céu. Mas para ir para o céu, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que necessário apenas fazer coisas boas e tentar fazer só coisas boas e não más. Eu não estou falando para você fazer coisas más a partir de amanhã. Mas para Deus tem que ser 100%. E eu gostaria de que levantasse a mão aqui quem nunca mentiu. Quem nunca roubou. Eu nunca roubei. Nem uma caneta do outro emprestada? Nada de sem querer? Nada? Nada? Já não pegou alguma coisa? Hã? Quem aqui nunca invejou? Comida você pega no ponto fraco. Quem aqui nunca invejou o outro quando chegou um carro novo? E você não estava sem um carro novo, ou com uma roupa nova, mulheres principalmente que sempre vêm. Eu nunca reparo, minha mulher fala assim: você não viu o sapato dela? Eu falei: que mulher e que sapato? Né? Você queria que eu estivesse reparando na mulher? Então, para mim, tanto faz, né? Então, todos nós erramos e pecamos, certo? Mas aqui Jesus foi direto ao ponto, e ele tem que ser direto ao ponto, e eu quero ser direto ao ponto com vocês. Se nós não nascemos de novo, se nós não nascemos do alto, se nós não nascemos de Deus, nós não vamos entrar no céu. É mais do que uma religião, porque Jesus fala assim, ó: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está falando, ó, o que é nascido do homem é do homem. E o homem não vai poder manipular isso. Não tem como uma igreja, uma instituição decidir quem vai entrar nos céus. Quem não vai entrar, que nem na época medieval, que o Papa ele vendia indulgências para perdoar pecados. Né? E você pagava 9 ducados. Ah, eu matei, 9 ducados. Ah, eu adulterei, 8 ducados. Eu menti, 6 ducados. E aí você também pagava para os seus entes queridos que já tinham morrido. Não dá para se instituir o perdão pagando, comprando. É uma coisa que não dá para se comprar nem para se vender. E é uma coisa que, por mais que nós tentamos ser pessoas boas, eu não estou dizendo para nós não sermos, não vai garantir a nossa entrada no céu. E Nicodemos, que era um homem muito estudado, não conseguiu entender isso.
E talvez você pode estar se perguntando agora, mas eu também não estou entendendo. E eu quero te dizer que isso é a coisa mais importante da sua vida. Porque eu quero te dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e temos algo que veio de Deus, que é um Espírito, e o Espírito é eterno. O dia que nós morremos, o corpo fica, mas a nossa alma e o nosso Espírito vão continuar existindo. E a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Ou vai para cima ou vai para baixo. Então é necessário, e é muito necessário, que vocês ouçam o que eu estou te dizendo. Porque por mais que você possa ter a fama do Michael Jackson, o dinheiro do Michael Jackson, quando ele morreu, a terra do nunca ficou aí. E o dinheiro dele, a família está brigando até hoje para quem que vai ficar. A gente não leva nada. Como diz Jó, nu eu vim para esse mundo, nu eu vou deixar. Então o que é necessário? E aí Jesus começa a tentar falar para ele. Porque Jesus diz no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o Filho do Homem, é aquele que veio do céu e que tem a mensagem de Deus para mim e para você, para que a gente possa nascer de novo, nascer de Deus, e para que a gente possa viver o reino dos céus agora. O nosso país está uma corrupção tão grande, porque o homem se tornou egoísta. E porque em vez de ele trazer o reino de Deus para a terra, traz o reino do próprio homem. O reino egoísta, o reino que pensa em si mesmo, que nem o Sérgio Cabral, só as joias que roubaram, que avaliaram, que acharam. E o hospital lá, fechando lá no Rio de Janeiro, dava para pagar as joias. Tantos e tantos meses, tantos e tantos dias que precisava para o hospital ficar aberto. E já tinham fechado várias e várias alas do hospital. Então Jesus vai dizer para Nicodemos, se você não crê que eu, Jesus Cristo, vou morrer na cruz, porque quando ele diz que vai ser levantado, ele está dizendo que ele vai morrer na cruz. Nicodemos entendeu isso. E que unicamente porque eu sou o Filho de Deus, que não tenho pecado, e vou levar o seu pecado e o pecado de toda a humanidade na cruz. E se você não crer que unicamente pelo que eu fiz, você pode ser salvo, você pode ter a vida eterna, você pode pertencer ao reino dos céus, se você confiar na lei dos judeus, porque o judeu achava que por ele cumprir a lei, ele seria salvo. Mas se você não crer que é pela fé em mim, porque nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie, você não vai poder entrar no reino dos céus. Deus me enviou aqui porque Ele não quer condenar ninguém. Mas Deus não entra dentro de nós e nos força a aceitar Jesus Cristo, porque para aceitar Jesus Cristo, nós precisamos aceitar que nós somos pecadores. Nós precisamos aceitar que nós somos falhos. Nós precisamos deixar a nossa soberba, a nossa arrogância, de dizer que eu cuido da minha vida, que eu sou dono do meu nariz e que eu mereço ir para o céu. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. O homem que mudou o nosso tempo e a nossa história. Nós contamos o tempo antes e depois dele. E ele foi um entre os milhares de milhares que os romanos mataram numa cruz. Ele não escreveu livros sobre ele, de próprio punho. Ele não pegou numa espada. Ele não era rico milionário. Mas ele mudou o nosso tempo e a nossa história. E ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E agora ele está desesperado, chorando por aqueles que ainda não ouviram e não creram naquilo que ele fez. Porque se eu fiz algo por você, e se você, por exemplo, devesse um valor impagável para o banco, e eu deixasse para você, separado lá para você, R$1 milhão para você quitar todas as suas dívidas, quitaria todas as dívidas aqui? Alguém com mais de R$1 milhão?
Quitaria as dívidas de todo mundo? 1 milhão para cada um? Todo mundo eu não sei. Tem alguém mais de 1 milhão, então se descabela, porque é muita coisa. Pelo menos para mim. Mas olha só. Eu deixasse 1 milhão para cada um aqui. Imagine quantas pessoas aqui. Tenho 40 pessoas, tem 40 milhões lá. E aí você nunca descontar o cheque. Vai adiantar alguma coisa eu ter deixado 1 milhão para você? Não. Então Jesus deixou muito mais do que dinheiro, porque dinheiro é papel. Deixou a vida eterna. Amém. E tudo que nós precisamos é confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no nosso coração. E aí nós vamos ter a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Amém. Depois desse episódio, se você continuar lendo a Bíblia no Evangelho de João conta 3 episódios de Nicodemos. Como que você sabe, Tiago, que ele entendeu aquilo que Jesus falou para ele na lata? Falou na lata. Jesus falou na lata para ele, ó, você precisa nascer de novo, senão você está fora do reino. Não basta ser mestre em Israel. Como que você sabe? No capítulo 7, os líderes dos judeus, os fariseus e os sumos sacerdotes, o sinédrio, decidem prender Jesus. Jesus está se escondendo dos judeus, mas é uma festa dos judeus, e ele vai de novo para Jerusalém. Aí eles mandam guardas para prender Jesus, mas os guardas ficam boquiabertos com o ensino de Jesus e não conseguem prender Jesus. Voltam então para o sinédrio e falam, nós não conseguimos prendê-lo. Ninguém diz as palavras que ele diz. E eles falam, vocês também estão crendo nesse homem? Porque Jesus não passou pelas escolas dos rabinos para se formar no curso lá daquela época e tal. Mas, então Nicodemos vai dizer assim, como que vocês podem condenar um homem sem antes julgar, sem antes conversar com ele, sem antes averiguar os fatos? Nicodemos já protege Jesus aí. E aí depois, quando Jesus morre, no capítulo 19 de João, ele e José de Arimateia vai pedir para Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos autoriza José de Arimateia a pegar o corpo de Jesus, mas ele pega o corpo de Jesus junto com Nicodemos. Nicodemos traz 35 quilos de uma mistura de aloés, né, aloe vera, aloe vera, e de mirra, para embalsamar Jesus. Porque naquele tempo eles tinham esse costume de embalsamar as pessoas como uma múmia com especiarias. E aí eles colocam Jesus no túmulo e fecham a pedra. Por isso nós sabemos que ele era um homem rico. Por isso nós sabemos que ele se tornou um discípulo de Jesus. E diz a tradição que depois que descobriram que ele era cristão, tanto ele quanto o Joséfo perderam tudo. Perderam tudo que eles tinham. Perderam toda a riqueza, toda a indústria que eles tinham de estanho. Eles ficaram tão pobres que conta-se a história de que uma das irmãs deles foram no meio dos cavalos buscar espigas dos cavalos para que eles comessem. Numa outra oportunidade, foi procurar as espigas no meio do estrume. Porque se nós realmente confessarmos com a boca e cremos com o coração, vai ser muito mais do que uma oração feita agora. Mas vai ser uma coisa que vai marcar a sua vida daqui para frente. Amém. Você vai viver por Jesus Cristo. Porque quando Jesus está falando de nascer de novo, é porque ele sempre falou do Pai, não falou de uma religião. E o Pai nosso que está no céu quer ter filhos, e para ter filhos tem que ser nascidos espiritualmente, tem que ser nascidos do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo entrar dentro de nós e nos tornarmos filhos, e Deus tirar o coração rebelde, o coração de pedra que nós temos, desobediente, colocar o coração de carne obediente, que ouve a voz de Deus e que tem o Espírito Santo, é necessário ter fé. Tudo que nós precisamos no meio disso tudo é ter fé. E a fé vai te conectar com esse Deus maravilhoso que te ama, que te fez, que morreu naquela cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Amém? Porque Ele nos ama muito. Ele te ama muito. E Ele fez tudo isso porque Ele não aguentava ficar sem você. Eu tenho uma filha. A segunda está na barriga da minha esposa. Ainda não saiu. E eu, hoje de manhã, eu olhei para o olhinho dela. Ela olhou para o meu olhinho. E está gravado na minha mente o dia inteiro. Amém. Liguei lá na minha sogra. Ela, papai, papai, papai. Já queria ir para lá. Eu que sou mau, quero estar desesperadamente com a minha filha.
Imagina o nosso Pai, maravilhoso, não vai fazer de tudo para estar com a gente. Porque a gente tem que saber, sim, Deus é amor, mas Deus é justo. E Ele não pode inocentar o culpado. Se morreu no pecado, o que aconteceu com Jesus Cristo quando foi colocado na cruz? E o que aconteceu depois que Ele assumiu nossos pecados na cruz? O que aconteceu com Ele? Porque me abandonaste? Depois Ele morreu. Se Jesus era Jesus, que no batismo dele o Pai falou do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo, morreu na cruz, porque o nosso pecado estava sobre ele. Ele não conheceu o pecado, mas ele fez pecado. Quanto mais nós, o dia que morremos, se tivermos com pecado, estamos fritos, estamos no óleo, estamos perdidos. E eu quero te dizer, tanto o céu quanto o inferno não tem plaquinha de saída. Uma vez estando lá, é estando lá eternamente. Amém. E por isso que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, mas fez os céus e o seu reino para mim e para você, antes da fundação do mundo. E por isso eu quero perguntar agora, nessa noite, não uma religião, mas para quem realmente queira entregar a sua vida para Jesus Cristo e confiar unicamente a sua vida no sacrifício que Ele fez na cruz, que fique de pé para confessar esse Jesus. E para viver uma vida agora em dedicação a Ele. Amém? Amém. Deus tem um plano para você. Amém. Tem algo que você tem que fazer que ninguém mais pode fazer. Tem pessoas que você vai falar de Jesus, que se você não falar, ela vai passar a eternidade no inferno. Jesus falou, ide pregar o evangelho por todo mundo. Pregar o evangelho para toda criatura. Ide e façam discípulos. E você está chamando para ser um discípulo, uma discípula dele. Você está sendo chamado para ser aquela pessoa que vai falar de Jesus. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira amorosa, uma maneira que você conheceu e está conhecendo cada dia mais. Amém? Amém. Porque Ele conta com você. Amém. Ele não vai enviar anjos para falar o evangelho. Jesus não vai descer aqui na terra para falar o evangelho. E o evangelho que é a salvação do nosso país. Amém? O evangelho verdadeiro. Amém? Por isso que nós temos que saber a Bíblia, porque tem muitos falsos profetas enganadores que só estão preocupados em engordar. Mas existem muitos, a maioria que não são assim. A maioria não é assim. A maioria não recebe um centavo para anunciar o evangelho. Amém? Amém. E por isso, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você quiser, coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu peço perdão peço perdão por todos por todos os meus pecados. os meus pecados. Eu reconheço Eu reconheço que sou pecador que sou e pecadora preciso e preciso me arrepender. me arrepender. Por isso, Por isso, eu entrego eu entrego a minha vida a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, para que seja para que seja meu único meu e único suficiente e suficiente Senhor Senhor e Salvador. e Salvador. More no meu coração. Mora no meu coração. Me dê do seu Espírito Me dê do seu Espírito e me dê a salvação. e me dê a salvação. Eu creio Eu creio e eu oro e eu oro no nome de Jesus Cristo. no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora eu vou orar por você. Pai, o Senhor sonhou com esse dia. Eu não sei se é a primeira oração de alguém aqui nesta noite, ou se já fizeram essa oração outras vezes, mas eu sei que aqueles que creram, a Tua Palavra diz que o nome foi escrito no livro da vida. Amém. E que quando nós morrermos, Senhor, nós vamos passar pela segunda morte, a morte eterna. Amém. Nós vamos viver para sempre contigo. Amém. Mas o Senhor também disse, Pai, que nós receberíamos vida eterna a partir de agora, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Por isso eu oro agora, para que o Teu Santo Espírito venha estar sobre cada um e cada uma aqui, Pai. Para que o Senhor venha renovar a vida, para que o Senhor venha abrir os olhos, para que eles tenham fome e sede de Ti. Fome da Tua Palavra, sede do Teu Espírito, da Tua presença, que eles anseiem estar contigo,
que eles sejam transformados no seu caráter, que eles sejam transformados nas suas ações dia após dia, porque agora eles vão revelar Jesus Cristo, porque agora eles são teus filhos, tuas filhas, agora eles são teus filhos, tuas filhas, amados e amadas, em que o Senhor se compraz. Por isso, Senhor, eu peço, ajuda-os, que todo mal da vida deles caia por terra em nome de Jesus. Toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito maligno caia por terra em nome de Jesus. Toda fortaleza, todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. E que eles possam ir, ó Deus, e anunciar essas boas novas do Evangelho, que é simples e que é muito poderoso para destruir as obras do diabo. É assim que nós oramos e te agradecemos por essa casa, por esse dia, por essa confraternização. Eu agradeço ao Pai, porque o Senhor tem trabalhado na vida de todos, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do Senhor. É o Senhor que atua na vida de todos e que agora eles possam desfrutar da vida plena, dos teus sonhos, teus planos que o Senhor preparou para eles, antes deles nascerem. Pai, abençoa, Pai, que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã que está do seu lado. Em nome de Jesus.